Graça e paz. A mensagem a seguir é intitulada Vivo Morto ou Morto Vivo. Vamos meditar na palavra com o pastor Ivalti e que o Senhor Deus esteja abençoando a todos. Agora vale, graça e paz. Vivo morto ou morto vivo? Aqui no capítulo 15 do Evangelho não, da Epístola aos Coríntios, no capítulo 15, do versos 20 ao 22, que trata do vivo morto ou morto vivo. Mas agora, Cristo foi ressuscitado dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo Jesus. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de estar aqui com os amados irmãos que vieram para te agradecer, para serem edificados e para evangelizar. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor enviou Jesus a este mundo mau, permitiu que Ele fosse crucificado naquela cruz, para que Ele nos levasse à crucificação com Ele, nos atraindo no corpo dEle, nos levasse à morte com Ele, à sepultura com Ele, mas o Senhor o ressuscitou juntamente com aqueles que acreditam que foram atraídos no corpo de Cristo. Pelo Espírito Santo que o Senhor nos deu, muito obrigado. Ele é o revelador da palavra, Ele está encarregado de levar a palavra a cada um de nós aqui, Senhor, e aqueles que estão longe também. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus, amém. Sentem. Vivo ou morto é aqueles que estão fora de Cristo. Estão vivos com a vida curta, com a vida que acaba logo, é comparada a um conto ligeiro, um sopro. Então estes estão vivos, mas estão mortos para Deus, estão em Adão. Todo aquele que está em Adão é porque ainda está separado de Deus. Morte aqui na Bíblia Sagrada é separado. Estão separados de Deus com a vida curta, com a vida limitada. Foi por isso que Deus enviou Jesus ao mundo. No capítulo 10 do Evangelho segundo João, versículo 9 e 10, o Senhor Jesus Cristo disse: Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então, Ele veio trazer vida e vida eterna. O ladrão veio, destruiu a humanidade, como está escrito em Romanos 5,12. Separou a humanidade de Deus, porque fez uma promessa para Eva e ela acreditou. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Todos pecaram. Como o pecado separou a humanidade de Deus, todos estão mortos para Deus em Adão.
Quando a pessoa acredita que foi atraída no corpo de Cristo, crucificada com Ele, morta com Ele, e sepultada com Ele, ressuscitada com Ele, agora esta ressurreição já é com a vida abundante, a vida longa, que não tem fim. Agora vem a pergunta: como eu posso ter esta vida? O Senhor Jesus Cristo diz que tem que perder a vida curta. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo aborrece a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Isso, então é uma base de troca. As pessoas que amam esta vida que ganhou do papai e da mamãe, como tem muita gente que ama essa vida e dão graças a Deus por ela, esta vida vai deixar a pessoa na mão. A qualquer hora a pessoa parte para a eternidade, porque a vida é limitada, é curta. Então, para ganhar a vida eterna, a vida que Cristo veio trazer, é preciso perder esta vida. Mas como perder? Vou dar um tiro na cabeça? Não é desta maneira. É acreditando que morreu no corpo de Cristo na cruz. Quando a pessoa recebe a revelação do que está escrito em 2 Coríntios 5,14, e ela se entrega a esta morte, esta é a morte da vida curta. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Da mesma maneira que nós ouvimos esta promessa que Jesus fez, de que quando ele fosse levantado da terra, ele ia atrair todos no corpo dele, este texto lido também depende de uma revelação. Seria lógico se nós acreditássemos que fomos atraídos no corpo de Cristo porque ele atraiu todos. Seria lógico, né? Se ele atraiu todos, não ficou ninguém dos que estavam vivos, dos que vivem hoje, dos que vão viver amanhã. Então, ele atraiu todos. Está à disposição de quem? Daqueles que acreditam. Não é isso que ele falou lá em João 12, 32 e 33? Ele nos atraiu no corpo dele para nós perdermos esta vida, morrendo com ele na cruz. Por isso é o amor de Cristo nos constrange a chegarmos a esta conclusão. Se ele atraiu todos, eu estou entre esse todos. Se ele morreu, eu morri também, porque eu estou entre esse todos que foram atraídos no corpo dele. Então foi isso que Jesus prometeu. João 12, 32 e 33. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim mesmo. E dizia isto significando de que morte havia de morrer. Se ele morreu na cruz, a conclusão é esta. Se Cristo morreu na cruz e ele me atraiu no corpo dele lá na cruz, ele morreu, eu morri com ele. Mas a morte é da velha vida, é daquela vida curta. Então Jesus me atraiu no corpo dele para me levar à morte da vida que o papai e a mamãe me concedeu, para me dar a vida eterna. Por isso ele diz, eu sou, né? A ressurreição e a vida, João 11, 25. Eu sou. Ele não está falando que fulano é, a religião bertano é. Não. Ele diz que é. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá.
Exatamente. Você está morto para Deus? Tá. Mas acreditou que foi atraído no corpo dele? Então, ganhou. Ganhou a nova vida, porque tudo que aconteceu com Jesus na cruz do Calvário aconteceu com aqueles que foram atraídos no corpo dele. É tão simples como uma água cristalina. Então, quando nós lemos João 14:6, é isso que nós estamos vendo. Então, ele é a ressurreição e a vida. Que vida? Aquela vida que não acaba, a vida abundante. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, ele é a vida. Ele veio trazendo esta vida e ele é a vida. Se ele está na pessoa, a pessoa vive eternamente. Se ele não está na pessoa, a morte vai liquidar esta vida curta, é uma vida traiçoeira, e vai levar a alma para o fogo eterno. Onde o bicho nunca morre, que é a alma do perdido, é chamada de bicho. E o fogo nunca se apaga. É o fogo eterno. Então, se nós meditarmos aqui, assim como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, então, este homem transferiu esta morte a todas as pessoas. Todos que nascem estão debaixo da condenação e da morte. Por isso, quem está ainda em Adão, não mudou para Cristo, está morto para Deus. Como é que nós mudamos para Cristo? Crendo que Ele nos atraiu no corpo dele. Não dá para a gente passar para Jesus sem esta fé que Deus mesmo nos dá para crermos que fomos atraídos no corpo de Cristo. A Bíblia Sagrada relata em Efésios 2, de 1 a 3, que o pecado é que matou a humanidade. Que pecado? O pecado de não crer na palavra de Deus. Não é isso que está escrito em Efésios 2, de 1 a 3? E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. A natureza maligna que a pessoa nasce com ela foi crucificada com Cristo. Para aqueles que acreditam que foram atraídos no corpo de Cristo. Então, aquela natureza que levaria a pessoa a ficar no fogo eterno, sempre, eternamente, ela foi crucificada com Cristo. Não é isso que nós lemos em Romanos 6,6? Foi ou vai ser quando eu creio? Não, foi porque é uma lei. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja destruído, para que não sirvamos mais ao pecado como escravos. Então, o corpo do pecado é a natureza. É aquilo que o apóstolo Paulo clamou para ficar livre dela. Quando o apóstolo Paulo ainda estava na religião, o que ele queria fazer de bem ele não fazia, e o que ele não queria fazer de mal ele fazia. Ele descobriu que era a natureza que ele ganhou do pai e da mãe, porque ele era religioso, cumpridor da lei, etc. Mas como a religião não consegue isso, ele clamou a Deus
Aí no capítulo 7 de Romanos, versos 24, ele clamou aí. Clamou o quê? Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Aí ele teve a revelação que foi atraída no corpo de Cristo. Ele então ficou livre do corpo da morte, que é a natureza que a pessoa nasce com ela. Natureza adâmica, natureza maligna, que todos nós estávamos nela. Nós quem? Aqueles que nasceram de novo. Éramos, mas agora não somos mais portadores da natureza maligna, porque acreditamos que fomos atraídos no corpo de Cristo e que morremos com Cristo. Mas todos nascem nessas condições, segundo a Bíblia está dizendo sim. Todos morrem em Adão. Mas todos ganham vida em Cristo. Para ganhar a vida, nós já vimos que é preciso morrer esta vida que nós ganhamos do papai e da mamãe, que é a vida adâmica, é a natureza. Por isso que nós precisamos odiar esta vida que vai nos deixar na mão. A qualquer momento, ela deixa a pessoa na mão. Você para de respirar, o pulso para de bater, até logo. Até logo. Agora você se vira aí. Então, é isso. Quem está ainda em Adão, ou seja, não nasceu de novo, está morto para Deus. Quando nós lemos Efésios 4:18, veja que situação uma pessoa está antes do novo nascimento, antes de ter a vida de Cristo. Entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles e pela dureza do seu coração. Então, separados da vida de Deus. Quando o apóstolo Paulo estava pregando aos Colossenses, que ele falou lá no capítulo 2, versos 12 e 13, é isso que ele quis passar para aquela igreja. Agora vocês não estão mais em Adão, não tem mais a natureza maligna. Vocês creram na sepultura de vocês com Cristo, no batismo de vocês. Sepultados com ele no batismo, nele também foste ressuscitado pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. E quando vós estáveis mortos no pecado e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Ou seja, você estava morto para Deus no pecado. Esse é o papel do pecado adâmico, que separou Adão do jardim do Éden e da comunhão com Deus. Deus vinha tratar com Adão toda tarde, 3 horas, Deus vinha conversar com Adão no jardim do Éden. O dia que ele acreditou na promessa que o diabo fez, de que ele ia ser igual a Deus, conhecendo o bem e o mal, entrou o pecado na vida do Adão. Pecado de não crer que ia morrer se ele comesse do fruto da árvore que Deus havia dito que não era para comer. Ali começou a religião, foi quando Adão e Eva quis esconder-se de Deus, fazendo ali um avental de folha, etc. Então, aquilo foi passado para toda pessoa que nasce, a natureza. Natureza maligna, tá certo? Cada um nasce com essa natureza. O cachorrinho nasce com a natureza do cachorro, o cavalinho nasce com a natureza do cavalo, e assim por diante. E a pessoa nasce com a natureza adâmica, que é preciso ser crucificada para que a pessoa fique livre dessa. Foi por isso que Jesus veio.
Agora, quem está dentro deste plano de Deus? Jesus veio trazer vida para toda pessoa. Mas quem está ali apto para ter esta vida? O humilde. O humilde é aquele que se reconhece necessitado desta vida eterna. Aquele que está satisfeito com esta vida que ele tem, não vai ganhar aquela que Cristo veio trazer. Pessoas há que vão procurar esta vida eterna dentro das religiões, dentro das igrejas, dentro das suas próprias obras e etc. Reconhece que precisa, mas não reconhece que Jesus veio trazendo. Isso é não acreditar na Bíblia Sagrada, quando Deus deu testemunho, lá no capítulo 5 da primeira epístola de João, versos 11. Deus testemunhou ali, capítulo 5 de 1 João, versos 11. Ele testemunhou que a vida está em Cristo. Você está querendo esta vida aonde? E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Ela está em Cristo Jesus. Ele veio trazendo a vida para ser dada a quem reconhece. Quando Jesus falou no capítulo 5 de Lucas, verso 31, ele deixou claro ali que tem o soberbo e o humilde, o que concorda e o que não concorda. E Jesus respondendo disse-lhes: não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Você está satisfeito com a sua vida? Eu não tenho pecado, eu não faço nada de errado, então você não precisa de médico. Você não está concordando com aquilo que está escrito na Bíblia. Na Bíblia Sagrada diz que você precisa também desta vida. Romanos 3:23. Mas você não está concordando, você está achando que você está são diante de Deus, está bem, está legal. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos, então. Por que há aqueles que não concordam, que estão precisando? São os soberbos. Quando a gente lê 1 Pedro 5:5 e o 6, nós vimos que a Bíblia Sagrada, ela aconselha as pessoas a ter esta humildade diante de Deus, concordar com o que Ele fala. Semelhantemente, vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Humilhar-se é concordar que está precisando, que Deus tem razão. Deus sempre tem razão. O erro está na pessoa. Mas as pessoas procuram esta vida, mas ela está procurando em lugares errados. Procurando onde não tem esta vida. A religião não fornece esta vida. Jesus até falou sobre isso. Já naquela época tinha as pessoas que achavam que a vida eterna está na Bíblia, não é? Então Jesus chamou a atenção daquele povo, que está lá no capítulo 5 do Evangelho segundo João, verso 39. As pessoas ali estavam lendo a Bíblia, pensando em ter a vida eterna na Bíblia. Examinais as Escrituras,
porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, as pessoas pensam, né? Anda com a Bíblia debaixo do braço, anda com a Bíblia na mão, né? Cada tipo de denominação carrega a Bíblia de um jeito. Então, achando que a vida eterna está aqui. Se a vida eterna estivesse na Bíblia, estava escrito: come a Bíblia, bebe a Bíblia, faça pudim da Bíblia. Mas não está na Bíblia. A Bíblia é um mapa que nos leva a Cristo, juntamente com a lei. Na Bíblia nós vamos descobrindo que Deus colocou a lei para que o povo que obedecesse à lei ficasse justificado do pecado adâmico. Mas ninguém conseguiu. Deus precisou enviar Jesus. Por isso que ele falou: o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Eu vim para que vocês tenham vida. E aí agora, aqueles religiosos liam a Bíblia como hoje. Mesma coisa. Eu já li a Bíblia 10 vezes, já li. Não interessa. Para que você leu a Bíblia? Você encontrou a vida dentro da Bíblia? Não. Porque a vida está em Cristo. No verso 40 aí de João 5, ele está mostrando aí: vocês não querem vida, eles querem conhecer as Escrituras. E não quereis vir a mim para terdes vida. Então, não querem ir a Ele, que a vida está nele, em Cristo Jesus. Mas eles buscam a vida em outros lugares. Na religião, nas boas obras, na Bíblia. A Bíblia mostra, mas você não crê. A Bíblia até dá a pista para nós, onde está a vida eterna, mas vocês não crê. Não crê por quê? Porque são orientados por homens, em vez de buscar a orientação pela Bíblia. Busca pelos homens. Por isso, quando nós lemos Mateus 22, 29, Jesus falou: por isso que vocês estão procurando a vida dentro da Bíblia. Vocês não conhecem, vocês lêem, mas não conhecem. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Por isso que erram. Leem historicamente, leem a Bíblia para discutir com os outros, mas não lê para saber onde está a vida eterna. Não lê para saber como obter esta vida eterna. Como não pode ter duas vidas no mesmo corpo, tem que perder uma. Qual? Você quer a vida de Cristo? Entregue a sua vida que você ganhou do pai e da mãe. Entregue ela. Até logo, eu não quero mais você. Eu concordo com a minha morte no corpo de Cristo. Concordo que eu morri no corpo de Cristo na cruz do Calvário, porque está escrito. E me entrego à morte no corpo de Cristo. Isso não é uma coisa assim de palavra, não. Isso é daquele jeito que o apóstolo Paulo clamou para perder esta vida. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Aí que ele descobriu pela Bíblia Sagrada, Gálatas 2, 19 e 20, que ele tinha sido atraído no corpo de Cristo. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim.
Por isso, ele disse, agora, Romanos 8:1. Por isso o que, Paulo? Porque eu criei que fui atraído no corpo de Cristo, que eu morri com Ele, que agora eu não vivo mais, Cristo vive em mim, então agora eu estou. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, e não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, para nos consolar, a nós e quantos vierem a descobrir esta verdade, ele diz, não se preocupe, não foi só eu. Romanos 7:4. Você também, se você creu, morreu para aquele velho homem. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais do outro, daquele que foi ressuscitado dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Não se preocupe, você creu, você também, você vai crer, você também, você amanhã também, porque é uma lei que está pronta. Mas a gente tem que fazer alguma coisa. O que você tem que fazer é reconhecer que você precisa e clamar a Deus por fé na promessa que Cristo fez. O apóstolo Pedro foi um homem religioso, um homem batalhador, trabalhava, tinha navio no mar. E um dia ele foi pescar, não sei lá, e não pegou nada. Jesus então mandou ele lançar a rede do lado direito, que ele ia pegar, e o Pedro falou assim, olha, nós pescamos a noite inteira e não pegamos nada, mas sobre a tua palavra eu vou jogar a rede. Ei, a palavra de Deus é poderosa. E aí, o que aconteceu? Lucas 5:8. O que aconteceu lá? E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Era isso que ele precisava. Aí o que Jesus falou para ele? Jesus fez daquele homem pecador um ganhador de almas. Eu vou fazer de você um pescador de homem, Pedro. Mas eu sou pecador. Pois é. Eu vim salvar os pecadores. Eu não vim para os justos. Como é que será que Pedro foi feito pescador de homem? Testemunhando aquilo que ele ganhou. Concordando que ele era pecador. Se é um religioso, já falar, não, tem logo, não pode não, é pecador, pode não. Mas Jesus veio salvar os pecadores, salvar os que estão perdidos. Foi por misericórdia, irmãos. Então, as pessoas ficam separadas de Deus por falta de conhecimento e por falta de humildade. Pedro não queria a presença de Jesus porque ele era um pecador. Jesus falou, mas é esse que eu vim salvar. Depois você lê esse texto. É muito importante. Por que Pedro reconheceu? Porque ele tinha pescado a noite inteira, não pegou nada. Agora Jesus manda jogar a rede para o lado direito, ele enche o barco de peixe. Quem é esse homem? Então ele reconheceu, arreda, eu sou um pecador. É esse que eu quero, Pedro. Eu vim buscar você, fazer de você um pescador de almas. Você vai ser um pescador de almas, Pedro. Então, a falta de humildade, a soberba, impede as pessoas de ganhar esta bênção gloriosa. Quem é Jesus? É a vida eterna.
No capítulo 1 de 1 Coríntios, verso 5, tem muita gente procurando riqueza por aí afora, né? Olha o que ele fala lá. Porque em tudo fostes enriquecido nele, em toda a palavra e em todo conhecimento. Nele, em Cristo, porque Ele é a vida. Você foi enriquecido nele. Você tem a palavra da reconciliação. Você está sendo um sonegador de Deus. Está metendo o pau nos políticos lá, que são corruptos. Você é um corrupto também. Jesus está dizendo. Você ganhou e não passa para os outros como você ganhou. Corrupto. Então Pedro foi feito um pescador de homem. E cada um que nasce de novo tem o testemunho da salvação. Porque não precisou fazer nada. Precisou concordar que era um pecador. Precisou concordar que estava separado de Deus pelo pecado. E concordar que Deus tem razão. Pediu fé e Deus deu. Agora tem a palavra da reconciliação. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, verso 19. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Tão fácil. Como é que você nasceu de novo? Concordei que eu era um pecador, que eu estava indo para o inferno, clamei a Deus e Ele me deu fé. Que Cristo me atraiu. E o que aconteceu com Cristo aconteceu comigo. Tão fácil, né? Mas a corrupção espiritual não deixa as pessoas ser pescadoras de outras pessoas. É difícil, muito difícil. Assim como todos morrem. Morrem como? Morrem para Deus em Adão. Assim todos agora são vivos para Deus em Cristo Jesus. Concordou que foi atraído no corpo de Cristo, que foi crucificado com Cristo, que morreu com Cristo e foi ressuscitado com Cristo, porque se foi atraído no corpo de Cristo quando ele estava crucificado, chegou a esta conclusão. Assim como ele morreu, eu morri também. O amor de Cristo nos constrange, chegando a esta conclusão. Ele morreu, eu morri. Perdi aquela vida que estava estragando a que eu ia ganhar. Ela não estava deixando eu ganhar a outra, que é a vida da soberba. Por isso que Jesus falou, quem ama esta vida vai perder a outra vida. Que vida? A vida é eterna. Mas o amor de Cristo deve levar-nos a esta conclusão. Ele morreu, eu morri com Ele. Agora tenho a vida porque fui ressuscitado com Ele. Não é simples? É. Aí você pode louvar. A vida de minha alma é Cristo. É Cristo, a vida de minha alma. É Jesus, meu Salvador. A vida de minha alma é Cristo. É Cristo, a vida de minha alma. É Jesus, meu Salvador. Cristo, 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 a vida de minha alma.
Faz-me, Senhor, andar nos teus caminhos. Faz-me, Senhor, andar nos teus caminhos. Ó meu Deus, em ti confio. Guarda-me, Senhor, pois em ti me refugio. Faz-me, Senhor, andar nos teus caminhos. Faz-me, Senhor, andar nos teus caminhos. Ó meu Deus, em ti confio. Guarda-me, Senhor, pois em ti me refugio. Muito obrigado, papai, por este privilégio de ser teu filho, graças à tua misericórdia. Muito obrigado pelo Espírito Santo que o Senhor me concedeu, quando o Senhor me ressuscitou com Cristo, e eu não vivo mais, Cristo vive em mim. Te agradeço e me entrego à morte no corpo de Cristo, para que Ele viva em mim. Dá-nos uma noite de paz, um feliz despertar na Tua presença, com saúde, Senhor. E faça de mim uma bênção na vida daqueles que estão mortos, vivos, para que eles sejam vivos, mortos. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus, amém.